Então, queridos, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez, é uma alegria poder receber vocês aqui. Eu confesso que, para mim, é um dos dias, um dos momentos mais importantes da semana, né? Conversava com algumas pessoas essa semana e a gente estava falando, né? Conversando com alguns amigos sobre uma situação que acontece com muitos pastores, né? Que é o fato de muitos pastores, muitas vezes, por causa da missão, por causa do compromisso com a obra de Deus, com a igreja, acaba casando com a igreja, casando no sentido de criar uma dependência emocional da igreja e muitas vezes de uma maneira muito sutil, vai deixando a sua própria casa, a sua própria família de lado, por causa da igreja do Senhor, a igreja que já tem um noivo que é Jesus, né? Então isso é muito comum acontecer. Eu mesmo já vivi essa situação. Já há muito tempo que Deus vem trabalhando no meu coração acerca disso, e por causa disso a gente tem tomado muito cuidado para que isso não aconteça, né? Já há bastante tempo, né? Quando a gente mudou aqui para minha casa, foi mais um passo nessa direção, né? Quando eu falo isso, vem à minha memória a palavra que eu preguei no casamento do Fúvio, né? A palavra que Deus me deu no casamento do Fúvio foi que aquele que não cuida dos seus, né, principalmente dos da sua casa, né, negou a fé e é pior do que o infiel. Então essa palavra Deus me deu de uma maneira assim muito evidente, assim. Nós tínhamos uma célula de jovens que funcionava na casa da Leia, e o Darlan era líder de jovens, né? O filho da Leia, o unigênito dela, o nosso garoto, nosso órfão da igreja. E numa determinada ocasião, não sei se foi direção do Darlan, a gente desejou fazer uma célula ao ar livre para jovens, lá na segunda praça de Nova Trento. Então a gente foi fazer a célula lá, e naquela noite Deus me deu essa palavra. A mesma palavra que eu preguei no casamento do Fúvio, né? Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então naquele dia, quando Deus me deu essa palavra, que eu já devo ter pregado, sei lá, dezenas de vezes, o Espírito Santo, ele trouxe um entendimento dessa palavra, ele trouxe uma clareza, né? Porque às vezes tem textos na Bíblia que a gente, não tinha palavra de abertura, já veio a palavra de abertura, viu? Não estava nada disso planejado, né? O Espírito Santo é que faz a coisa acontecer. Tem muitos textos da Bíblia que você muitas vezes lê a Bíblia, você lê uma vez, lê duas, lê três, mas parece que passa despercebido alguns detalhes da Bíblia. Mas tem aquele dia que você está lendo um determinado texto que o Espírito Santo resolve jogar luz no texto. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela célula, ao ar livre, para jovens, naquela noite, eu me lembro como se fosse hoje, né? O Espírito Santo está lembrando aqui agora, que Deus jogou luz nesse texto e a minha ficha caiu, né? Eu entendi que, como pastor, eu seria um pastor fracassado se eu desse o meu melhor pela igreja e acabasse fracassando no meu ministério principal, que é a minha família, que é a minha esposa e que os meus filhos. Na época o Levi Marcos nem era nascido ainda, né? E desde aquela época eu venho me esforçando, né? Não estou falando aqui de perfeição, porque perfeito não existe ninguém, né? Mas desde aquela época eu venho me esforçando para, no mínimo, cuidar com isso. Cuidar para que eu não deixe a minha família meio que abandonada, priorizando a igreja. Porque muitas e muitas vezes, eu confesso para vocês, no tempo que eu morei em Nova Trento, eu priorizei a igreja muitas vezes e deixei a minha família de lado. E isso gera consequências, né? Consequências, muitas delas dolorosas, né? Que depois, para você corrigir, dá bastante trabalho. Então, agora, por que eu estou falando isso? Embora hoje a gente tenha esse entendimento e a gente vem se esforçando para realmente priorizar isso, eu creio que eu tenho conseguido fazer isso, né?
com todas as minhas limitações, ainda assim, com todo esse entendimento, deixa eu abrir daqui para o papai para você, vem cá. O pai já falou que tem que pedir ajuda do pai. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, pronto. Mesmo com esse entendimento, para não perder o raciocínio e o foco, quem é um pastor vocacionado? Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que nem todos são vocacionados. Eu acredito que tem muitas pessoas à frente de uma obra hoje porque, não deu certo em outra coisa, então eu vou tentar por aqui, né? Mas para quem é vocacionado por Deus, quem tem um chamado, e eu tenho um chamado, né? Eu sou a pessoa que eu fui profetizado. Deus levantou homens de Deus para profetizar que eu seria pastor. Muito menos antes de eu pensar nisso. Eu me lembro que eu participei de um culto da Igreja Santuário da Família, no bairro, eu acho que é o bairro Fazenda, em Itajaí, onde o meu primeiro pastor tinha uma igreja, que era o pastor Cláudio, e eu me lembro que numa reinauguração do Santuário da Família, isso há muito tempo atrás, havia naquela ocasião, no aniversário da igreja, tinha sido convidado um pastor da Assembleia de Deus da cidade de Joinville para pregar. E esse pastor, no meio de umas 200 pessoas aproximadamente, que na época era uma multidão, 200 pessoas, ele apontou o dedo para mim, no meio daquelas 200 pessoas, e ele disse, você aí. E aí eu disse, é você, mas eu nunca tinha passado por essa experiência, né? Ele disse, você mesmo. Eu disse, é você. Deus manda te dizer que você vai ser pastor, querendo ou não querendo. E de lá, daquele dia em diante, Deus começou a me cercar de todos os lados. Eu tive a oportunidade de fazer um retiro chamado Encontro com Deus, que é um retiro que a gente faz até os dias de hoje e recomenda para quem não fez ainda. E ali Deus confirmou e reconfirmou que realmente eu seria pastor. Então hoje eu não sou pastor porque eu quis ser pastor, que eu pensei em ser pastor. Eu sou pastor porque Deus me chamou. E ele disse, vem, eu estou te chamando. E acabou, né? Quando Deus chama, como dizia a apóstola Patrícia, manda quem pode, né? E obedece quem tem juízo. Né? E eu obedeci, e eu estou aqui. Então, quem é um vocacionado, quem é um pastor vocacionado por Deus, não tem como mentir para vocês. O próprio Deus que opera o querer e o efetuar, ele coloca um sentimento na gente, é um amor, é algo que não tem nem como explicar em palavras. Né? Por que o pastor chora, né? Que Deus tem uma passagem na Bíblia uma fala de São Paulo, né? Que ele fala assim que pesa sobre mim, né? O cuidado da igreja do Senhor. Né? Então Deus ele coloca um peso, há uma responsabilidade. Né? A igreja ela é de Jesus. Nós não somos donos da igreja. Eu já falei no começo, a igreja tem um noivo. Ela já tem um marido, ela não precisa de um outro marido. Né? Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? Então, quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus. Nós somos, como dizia João Batista, né? Os amigos do noivo. Quando Jesus começou o ministério dele, João Batista disse, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque João Batista sabia muito bem que ele era apenas o amigo do noivo. Aquele que ia preparar o caminho para a vinda do noivo, que era Jesus. E nós hoje também estamos na mesma qualidade de amigos do noivo. Embora eu sou pastor, mas eu sou um amigo do noivo. Alguém que prepara o caminho para a segunda vinda agora de Jesus. João Batista preparou a primeira vinda. Nós agora estamos preparando a segunda vinda. Por isso que a gente está aqui reunido aqui. Né? Eu, como pastor, preciso preparar vocês para serem os trabalhadores da seara que vão, juntamente comigo, preparar a segunda vinda de Jesus. Né? Porque ele vem, né? E ele está se aproximando da volta dele.
Então, embora a gente entenda tudo isso, a gente saiba de tudo isso, há um peso que o próprio Deus coloca. Há um peso que Deus coloca. Um peso de responsabilidade. Por quê? Porque quem aqui tem algo de valor na sua casa? Né? Tem alguém aqui que tem algum objeto de valor na sua casa? Todo mundo tem alguma coisa de valor, né? Praticamente todo mundo aqui tem um carro. Vamos começar por aqui, né? O Anderson agora tem o carrinho dele, o Fúvio tem o seu carrinho, Dona Maria Madalena tem o carro dela também, né? Dona Iná, o meu sogro, também tem o seu carro. O Marco Antônio, o pai dele, tem até dois, né? Eu acho que tem dois. A Leia também tem o dela, o Darlan tem o dele. Então é um objeto de valor, é algo de valor. Quando a gente tem algo de valor, a gente despreza, abandona, deixa de qualquer jeito? Ou a gente cuida com zelo? Né? Agora, se eu tenho que cuidar com zelo de um objeto de valor, agora quanto mais a igreja de Jesus. Né? Torno a dizer, a igreja não é nossa. O pastor é só um servo, um amigo do noivo que ajuda a cuidar. Mas o próprio Deus, ele coloca um sentimento na gente semelhante ao de Jesus. Salvo quando nós, muitas vezes, na batalha, porque nós vivemos uma batalha, nós vivemos uma guerra. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E no meio dessa batalha, muitas vezes, a gente é atingido. Né? Uma vez eu preguei aqui, nós fizemos um junta-panela aqui uma noite, eu nunca me esqueço. A palavra que Deus me deu, uma palavra que eu nem gosto de pregar essa palavra, porque quando a gente prega essa palavra, parece que depois ela se cumpre na vida da gente. Mas eu me lembro, uma noite a gente estava reunido aqui, o Anderson estava aqui, Sabrina estava, o pastor Oscar estava, a pastora Vera estava, Leia estava. A palavra que Deus me deu naquela ocasião foi uma palavra do profeta Zacarias, que diz assim, Marco Antônio, bota água para esquentar ali no bule, vê se tu vai achar um bule lá para fazer o macarrão para ele. A palavra que Deus me deu foi uma palavra de Zacarias, que era uma profecia acerca de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o bom pastor, e o profeta Zacarias, ele disse assim, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E isso aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi preso, no jardim do Getsemane lá, né, que ele foi preso, vocês lembram aquele episódio quando Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado, né? E naquele episódio ali, Jesus foi preso, depois todos abandonaram Jesus. O próprio Pedro, que cortou a orelha do soldado, ele negou a Cristo 3 vezes, né? Nos momentos seguintes ali. Então Jesus ficou literalmente sozinho. Tanto é que na hora da cruz mesmo só tinha, né, a mãe de Jesus, João, se eu não me engano, uma mulher, né, que tinha o mesmo nome dessa amada aqui, né, Dona Maria Madalena, mas tinha pouquíssimas pessoas ali ao lado da cruz. Ou seja, todo mundo abandonou Jesus. Então se cumpriu a profecia de Zacarias. Quando Jesus foi ferido, ou seja, quando ele foi preso, que ele foi pego realmente para se cumprir a profecia lá do profeta de Isaías, né? Que como uma ovelha muda ele seria levado diante dos seus tosqueadores. Ali ele, como uma ovelha, ele se rendeu. Não, pode me prender. Quem vocês estão querendo prender? Sou eu? Pode prender. Está aqui. É eu, não é outra pessoa não, sou eu. Pode prender, pode executar. E ali se cumpriu a profecia de Zacarias também. E todos abandonaram. As ovelhas se dispersaram. E isso aconteceu, na verdade mesmo, esse dispersamento, principalmente com a morte de Jesus, né? Com a morte de Jesus, aí mesmo que dispersou geral. Tanto é que tem um episódio na Bíblia, que depois da ressurreição de Jesus, ele se encontra com 2 discípulos, é uma passagem na Bíblia muito conhecida que fala que os discípulos no caminho de Emaús. E Jesus se encontra com aqueles discípulos tristes, estavam abatidos, né? Por quê? Já tinham dispersado. Porque achavam que Jesus tinha morrido e eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Eles nem lembravam dessa profecia sobre a ressurreição de Jesus, né? E por isso aqueles discípulos estavam tristes e dispersos, né? Então houve uma grande dispersão. Até uma curiosidade bíblica, para quem não sabe, tem um livro na Bíblia chamado Hebreus,
que ele foi escrito para cristãos, principalmente judeus dispersos, né, que estavam dispersos, né? Se eu não me engano, a carta de Tiago também foi escrita para cristãos dispersos também, mas eu não tenho bem certeza agora. Então, amados, isso que aconteceu com Jesus, Levi, não dá, tá, filho? Isso que aconteceu com Jesus acontece muitas vezes também com nós pastores. Nós também, pastores, também somos feridos muitas vezes. Nessa batalha espiritual, nessa guerra, muitas vezes a gente é atingido. Acontecem situações, né, como nós passamos, por exemplo, o luto do pastor Oscar. Para nós, que estamos mais anos no Ministério Vinha das Águas, né, tem gente aqui que está a Leia praticamente desde o começo, foi uma ferida muito grande, né? Foi algo... eu vou usar uma palavra aqui difícil, né, na língua portuguesa, incomensurável ou imensurável. Não tem como medir, né? Foi algo que literalmente jogou a gente na lona, né? Eu comentava ainda com o meu pastor recentemente que até os dias de hoje, 2 anos depois, eu ainda não me sinto 100%. 2 anos depois eu ainda não me sinto 100%. Então, por que eu estou falando isso? Para encerrar a minha palavra de abertura. Que nessa batalha, quando a gente, nessa guerra espiritual que todos nós somos partícipes, quando nós somos atingidos, a gente não funciona direito. Então pode acontecer de você perceber que o teu pastor está meio aéreo, você pode perceber que o teu pastor está meio viajando, você fala uma coisa e ele não entende, parece que tem que estar repetindo as coisas, parece que o pastor está no meio da lua, todas essas coisas podem acontecer. E todas essas coisas eu já vivi. E mais de uma vez, né? Eu me lembro que a gente tinha uma discípula, né, que é vizinha da Leia, a Marilúcia. A Marilúcia dizia, pastor, acorda, pastor. E tinha que repetir para mim 2 vezes, às vezes 3 vezes a mesma coisa. E eu não tinha vergonha, eu bem cara de pau, né, não tinha vergonha de dizer, por favor, pode repetir. E a Maria Lúcia, ela é meio engraçada, ela disse, pastor, eu vou repetir, mas pelo amor de Deus, pastor, esforça para não precisar. Né? Mas quando eu não entendo, eu bem cara de pau, repete, por favor. Tem pessoas, né, que fazem de conta que entendeu e deixa passar, né? Mas eu não, se eu não entendo uma coisa, eu peço para repetir. E algumas pessoas hoje chamam isso de TDAH, né? Então tem pessoas nos dias de hoje que elas são diagnosticadas com TDAH, né? O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção. Geralmente nós que temos filho autista, né, Flúvio? Todo autista geralmente tem TDAH, uma grande parte tem, né? Então são pessoas que têm déficit de atenção. Isso é algo muito comum nos dias de hoje, né? Tem muita gente com TDAH. Mas eu diria que embora se algum dia um psicólogo, eu nunca fiz esse tipo de consulta, me diagnosticar com TDAH, eu vou discordar, né? Eu vou discordar por quê? Porque eu conheço o pastor Christian, antes das guerras, antes de ser ungido pastor, e o pastor Christian depois das guerras e depois de ser ungido pastor. Até eu ter sido chamado como pastor, eu nunca sofri solidão, eu nunca sofri rejeição, era um filho muito amado pelos meus pais e amado até hoje, amado pelos meus pais, amado pelos meus irmãos, amado pelos meus avós. Nunca tive problema de depressão, solidão, rejeição, nada disso. Aí você vem para o ministério, aí você vai enfrentar a solidão, são sentimentos, que nem sempre são reais, mas são sentimentos. Você enfrenta a solidão, você enfrenta a rejeição, você enfrenta desprezo, você enfrenta um monte de coisa. Aí, tudo isso vão causando mini feridas na gente, e às vezes elas acontecem várias de uma vez só, que a gente fica realmente com esse TDAH aí. A gente fica meio viajão. Por isso que eu pedia para a Marilúcia, não pode repetir. Mas isso são marcas da guerra. Né? Mas, então, só para encerrar, meu Deus, né? Ficou longa essa minha introdução, né? Quando a gente é atingido numa batalha espiritual, a gente fica fora. Aí parece que o pastor não tem amor, parece que o pastor ficou insensível, o pastor não liga para mim.
não está nem aí para o meu problema. Meu Deus, eu falei para o pastor que o meu filho está com uma doença gravíssima, ele nem prestou atenção. Mas por quê? Por causa dessas coisas que a gente é atingido. E a gente, às vezes, passa despercebido algumas coisas que são muito importantes para você, mas quando a gente foi atingido na guerra, a gente não percebe. Né? Agora, à medida que Deus nos cura, e essa noite eu quero ministrar sobre cura, né? À medida que Deus nos cura, emocionalmente falando, a gente volta a enxergar de novo. A gente volta a ter sensibilidade de novo. E aí eu encerro, né, com o que eu quis dizer no começo da palavra. Quando a gente está bem emocionalmente, sensível espiritualmente, a gente tem realmente um carinho especial pelas vidas. Não tem como dizer que não tem. Embora a gente saiba de tudo aquilo que eu falei para vocês no começo, que a noiva pertence ao noivo, nós não somos o dono da igreja, somos apenas amigos do noivo, ainda assim a gente tem um carinho especial. E quando alguém falta num culto, quando alguém falta uma reunião como essa, não tem como dizer que a gente não sente, porque a gente sente. A gente sente. Né? Então, quando a gente faz uma reunião como essa e a gente vê, vocês vêm, né? Isso pra gente é uma alegria. Não tem como negar, né? É uma alegria também imensurável também. Por quê? Porque um pastor ele foi chamado para isso. O pastor foi chamado para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, para poder compartilhar uma palavra. Eu tenho outros dons, né? Toco violão também. Mas se a gente não estiver cumprindo a nossa missão, se a gente não estiver exercendo o nosso chamado, embora que eu também possa ir até vocês, né? Não preciso esperar vocês virem até mim. Mas nem sempre a gente consegue ir até, porque são muitos, né? A gente não tem só os discípulos, a gente também tem família, tem familiares, tem amigos, tem, né? Mas eu diria que a igreja, vocês, né? Se tornam como que um pedacinho da gente. Um pedacinho. Né? E se esse pedacinho doer, vai doer na gente também. Pastor, é água corre tudo ou só até a linha? Até a linha. Pode passar um pouquinho da linha aí. Depois pega um pratinho ali e bota por cima para ele abafar. Sim. O Levi ele é apaixonado por miojo. E agora ele descobriu esse miojo de pote, né? Que aí ele é mais suculento, vem pedacinho de carne dentro e tal. Né? Agora só quer isso aí agora. E tem que, como ele é seletivo alimentar, né, tem que dar o que ele quer. Então não sei. Oi? Achar o que ele gosta. Achar o que ele gosta e tem que dar, né? Então não sei se vocês captaram essa palavra, né? Nada disso estava planejado. Mas eu creio que Deus permitiu eu falar tudo isso, né? Uma abertura que já deu quase 25 minutos. Porque isso também é cura para mim também, né? É cura para mim também. E também, eu tenho certeza que é cura para vocês também. Né? Que se em algum momento o pastor de vocês deixou desejar, né? Deixou desejar com vocês, procure entender sempre isso. Né? Procure entender que nós estamos no meio de uma batalha. E nessa batalha, muitas vezes, a gente é atingido. Por isso que toda ovelha deveria orar pelo seu pastor. Né? Não só as líderes de intercessão, né? Pedindo, Deus, guarda a vida do meu pastor, protege ele, abençoa, cuida dele, supra as suas necessidades, né? Porque nós, amados, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos linha de frente. Nessa batalha espiritual, os pastores são linha de frente. E linha de frente, né? Tem uma passagem na Bíblia, em 2 Crônicas 20, né? Que houve uma guerra e um rei chamado Josafá, ele pediu para os levitas, né? Irem na frente da batalha. Então, levitas, pastores, são linha de frente, eles vão na frente da batalha. A gente vai começar agora com o louvor, né? O louvor, ele vai na frente da guerra. E quem é linha de frente, se a gente não tiver em dia com Deus, se a gente não descuidar, mesmo cuidando, mesmo vigiando, em algum momento a gente acaba sendo atingido. Porque é linha de frente. Quando a bala vem, vai pegar quem está na frente, né? Então, lembre-se nas orações de vocês, de orar pelos pastores de vocês, amém? Eu quero... a gente orou? Não orou, né?
Mesmo se eu orar, o Espírito Santo já assumiu o controle, mas vamos orar. Vamos orar, já agradecer, né, por essa palavra de... Não estava nada planejado, mas eu tenho certeza que essa palavra vai ser até esclarecedora, né? Para que vocês possam entender melhor por que nem sempre um pastor ou uma pastora consegue estar sempre de bem, né, com a vida, né? E responder às demandas que eles precisam responder. Ou pelo menos deveriam, né? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Teu Espírito está no nosso meio, Pai. Sabemos que o Senhor está o tempo todo conosco. Pai, que alegria, Senhor. Que alegria para nós, Teus pastores, Teus servos, poder estar reunido com aqueles que nós amamos, Pai. Como eu queria falar no começo dessa célula, desse pequeno grupo, que nós literalmente nos sentimos, Pai, como um pinto no lixo, Pai. Como nos sentimos realizados e poder receber as pessoas nas quais nós amamos, ó Pai, na nossa residência, nos cultos também, quando temos a oportunidade de celebrar um culto. Que nunca nos falte esse amor, Pai, mas que também nunca nos falte o entendimento, Pai, de que a noiva pertence ao noivo e nós somos apenas mordomos, amigos do noivo. Espírito Santo de Deus, continua no controle, na direção dessa reunião. Fica conosco até o fim e ministra tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a noite de hoje. Em nome de Jesus. Atrai os nossos corações para Ti e fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.